Você já percebeu como as pessoas falam demais e ouvem de menos? Em um mundo onde todos querem opinar, poucos realmente entendem o poder do silêncio. Para os estoicos, o silêncio não era apenas a ausência de palavras, mas uma estratégia poderosa de controle, sabedoria e força interior. Marco Aurélio dizia: "A melhor vingança é ser diferente daqueles que te machucaram." E muitas vezes, a melhor resposta é simplesmente nenhuma resposta. Os antigos filósofos sabiam que o silêncio era uma arma capaz de neutralizar conflitos, evitar arrependimentos e cultivar a clareza mental. Quantas vezes você já disse algo no calor do momento e depois se arrependeu? Os estoicos evitavam isso com um simples hábito: a pausa antes de reagir. Epicteto ensinava que não temos controle sobre o que acontece, mas temos total controle sobre como escolhemos responder. E às vezes, a melhor resposta é o silêncio absoluto. Mas por que o silêncio incomoda tanto? Simples. Ele expõe a insegurança dos outros. Quando você se recusa a reagir impulsivamente, você tira do outro o poder sobre suas emoções. Alguém te provoca e espera uma explosão, mas você permanece imperturbável. Esse é o verdadeiro domínio de si mesmo. Em uma sociedade onde todos gritam para serem ouvidos, aquele que sabe se calar possui um poder que poucos compreendem. O silêncio também é uma ferramenta para se fortalecer internamente. Sêneca dizia que devíamos reservar momentos diários de reflexão, sem distrações, para organizar nossos pensamentos. O mundo moderno nos bombardeia com informações e opiniões o tempo todo, tornando ainda mais difícil pensar por conta própria. O silêncio te permite reconectar consigo mesmo, analisar suas emoções e tomar decisões mais sábias. Outro grande benefício do silêncio é a observação. Enquanto a maioria das pessoas fala sem pensar, o estoico observa, analisa e compreende melhor os outros. Pessoas que falam demais entregam suas fraquezas sem perceber. Você já viu alguém que tenta provar algo o tempo todo? Muitas vezes, isso vem da insegurança. Mas quem é verdadeiramente confiante não precisa se explicar a todo momento. O silêncio se torna um símbolo de força e autossuficiência. Além disso, o silêncio poupa energia. Responder a cada provocação, discutir sobre tudo, tentar convencer os outros, isso drena sua mente. Os estoicos sabiam que a energia mental é valiosa e não deve ser desperdiçada com bobagens. Se alguém quer discutir sobre algo irrelevante ou provocar uma reação sua, pergunte-se: isso realmente merece minha atenção? Na maioria das vezes, a resposta será não. Mas atenção, silêncio não significa submissão. Há momentos para falar e momentos para se calar. O silêncio é uma escolha estratégica. Um estoico não evita conversas importantes, mas escolhe suas palavras com cuidado. A diferença entre sabedoria e impulsividade está na capacidade de refletir antes de falar. Como dizia Pitágoras, se o que você vai dizer não for mais belo que o silêncio, não diga nada. O silêncio também tem um impacto profundo em negociações e conflitos. Quando você fala demais, pode acabar entregando informações desnecessárias ou enfraquecendo sua posição. O estoico entende que o silêncio pode criar desconforto no outro, levando-o a revelar mais do que pretendia. Esse é um princípio usado até hoje por grandes líderes e estrategistas. Aquele que domina o silêncio controla a conversa sem precisar levantar a voz. Ao praticar o silêncio, você aprende a ouvir melhor. Muitas pessoas escutam apenas para responder, não para compreender. O estoico se concentra nas palavras dos outros sem pressa para falar. Isso permite captar nuances, intenções ocultas e até mesmo identificar mentiras. Quanto mais você domina a arte de ouvir, mais inteligente e preparado se torna para agir com sabedoria. O silêncio transforma você em alguém mais atento e perspicaz. O silêncio também é um escudo contra insultos e provocações. Quando alguém tenta te atingir, espera uma reação. Se você responde com raiva, entrega ao outro o controle sobre suas emoções. Mas se você permanece calmo e indiferente, o agressor perde sua força. Epicteto ensinava que não são as palavras dos outros que nos afetam,
mas sim a importância que damos a elas. O verdadeiro estoico não se abala com ofensas vazias. Além de proteger sua mente, o silêncio fortalece sua autodisciplina. Falar impulsivamente pode trazer consequências negativas, enquanto o autocontrole garante que suas palavras sejam medidas e estratégicas. Quando você aprende a conter o impulso de reagir imediatamente, desenvolve paciência e inteligência emocional. O silêncio te dá tempo para pensar antes de agir, evitando arrependimentos e decisões precipitadas. O silêncio pode ser uma ferramenta poderosa. Em reuniões e discussões, aqueles que falam menos e observam mais costumam ser percebidos como mais confiantes e sábios. O excesso de palavras pode demonstrar insegurança, enquanto a pausa, antes de responder, transmite autoridade. Grandes líderes e pensadores usam o silêncio para demonstrar presença e fazer com que suas palavras tenham ainda mais impacto quando finalmente falam. A busca pelo silêncio interno também é essencial. O barulho do mundo exterior pode ser evitado, mas o verdadeiro desafio está em silenciar a mente. Os estoicos praticavam a reflexão e a meditação para controlar seus pensamentos e emoções. Marco Aurélio dedicava momentos do dia à introspecção, analisando suas próprias ações e crenças. Esse hábito ajudava a fortalecer sua clareza mental e aprimorar sua tomada de decisões. O silêncio interno não significa a ausência de pensamentos, mas sim a capacidade de filtrá-los. A mente agitada se perde em preocupações, arrependimentos e ansiedade. O estoico aprende a observar seus pensamentos sem se deixar dominar por eles. Quando você controla sua mente, evita reagir impulsivamente e mantém o foco no que realmente importa. O silêncio mental é um treino constante de disciplina e autodomínio. Muitas pessoas falam excessivamente em busca de aprovação e validação dos outros. Querem ser ouvidas, compreendidas e aceitas a todo custo. O estoico não depende da opinião alheia para se sentir seguro. Ele entende que seu valor não está no reconhecimento externo, mas no próprio caráter e nas ações que toma. O silêncio se torna um símbolo de autossuficiência. Na filosofia estoica, há um conceito chamado ataraxia, que significa tranquilidade e imperturbabilidade. O silêncio contribui diretamente para alcançar esse estado. Ao evitar discussões desnecessárias e não se deixar levar por provocações, você preserva sua paz interior. Os estoicos ensinavam que o verdadeiro poder não está em vencer debates, mas em não se deixar afetar por eles. A serenidade se torna sua maior defesa. O silêncio também te ajuda a tomar melhores decisões. Quando você evita falar no calor do momento, ganha tempo para avaliar as circunstâncias com mais clareza. O estoico pratica a paciência, esperando o momento certo para agir e falar. Isso evita arrependimentos e impulsos destrutivos. A pausa antes de qualquer resposta é uma arma poderosa, pois impede que emoções passageiras tomem o controle de suas ações. Uma mente silenciosa enxerga além das aparências. Quando você aprende a se desligar do ruído externo, percebe detalhes que antes passavam despercebidos. O estoico não se deixa distrair pelo caos do mundo. Ele observa atentamente antes de agir, calcula suas palavras e preserva sua energia. O silêncio se torna um filtro que separa o que realmente importa do que é irrelevante. Na era digital, onde tudo acontece rápido e a comunicação é instantânea, o silêncio se torna ainda mais raro e valioso. Muitos se sentem obrigados a responder imediatamente a mensagens, comentários e opiniões alheias. Mas o estoico não age por impulso. Ele entende que nem toda provocação merece resposta e que a urgência dos outros não deve se tornar sua própria urgência. O silêncio é um lembrete de que você escolhe onde colocar sua atenção. O silêncio também pode ser um teste para os outros. Quando você não reage imediatamente, observa como as pessoas ao seu redor se comportam. Quem respeita seu espaço e sua pausa? Quem tenta te pressionar para responder? O estoico usa o silêncio como um filtro para identificar intenções ocultas e compreender melhor o caráter dos que estão ao seu redor. Muitas vezes, a verdade se revela não pelo que é dito, mas pelo desconforto que o silêncio causa.
As pessoas subestimam o impacto do silêncio em momentos de tensão. Se você permanece calmo e fala pouco, transmite uma sensação de confiança e controle. No mundo dos negócios, grandes negociadores sabem que quem fala menos geralmente sai em vantagem. O estoico adota essa abordagem na vida, evitando debates impulsivos e esperando o momento exato para intervir com precisão e impacto. O silêncio também protege sua energia. Cada palavra gasta em discussões inúteis é uma distração do que realmente importa. Marco Aurélio alertava sobre a importância de manter o foco no que é essencial e não desperdiçar esforços com aquilo que está fora do nosso controle. Escolher o silêncio diante de ruídos desnecessários não é fraqueza, mas sim um ato de inteligência e estratégia. O silêncio pode ser um sinal de força, mas também de compaixão. Muitas vezes, as pessoas falam mais do que deveriam, porque estão nervosas, ansiosas ou inseguras. O estoico entende que nem tudo precisa ser respondido com palavras. Um olhar atento, um gesto de compreensão ou um simples aceno podem transmitir mais significado do que qualquer discurso. O verdadeiro domínio do silêncio envolve saber quando usá-lo para apoiar os outros. Os grandes mestres da filosofia estoica sabiam que o silêncio era uma arma poderosa contra a manipulação. Quando você domina a arte de ouvir sem se comprometer com respostas impulsivas, evita cair em armadilhas emocionais. Muitas pessoas tentam usar palavras para manipular, mas aquele que mantém a calma e não se deixa levar pelas emoções se torna inabalável. O silêncio se torna um escudo contra a influência externa. No desenvolvimento pessoal, o silêncio também desempenha um papel crucial. O estoico utiliza momentos de reflexão e solitude para avaliar sua jornada, suas decisões e seus valores. Esse hábito evita que ele seja levado pela maré das opiniões alheias e permite que construa uma identidade forte. Quem não tira tempo para o silêncio e a introspecção corre o risco de viver uma vida baseada em expectativas externas. Praticar o silêncio não significa se isolar do mundo ou evitar interações sociais. Significa falar apenas quando necessário, com palavras bem escolhidas e intencionais. O estoico entende que a comunicação eficaz não está na quantidade de palavras, mas na qualidade. Ele aprende a usar o silêncio para refletir antes de falar, garantindo que suas mensagens sejam sempre precisas, objetivas e impactantes. Em momentos de crise, o silêncio pode ser a chave para encontrar soluções. O desespero leva as pessoas a reagirem impulsivamente, muitas vezes agravando o problema. O estoico, no entanto, recua, observa e pensa antes de agir. Essa abordagem permite que ele enxergue saídas que os outros, tomados pela pressa e pelo medo, não conseguem ver. O silêncio traz clareza e sabedoria para enfrentar desafios. Os maiores filósofos e sábios da história sempre valorizaram o silêncio. Sócrates fazia perguntas e ouvia atentamente antes de responder. Sêneca ensinava que falar menos e observar mais levava ao verdadeiro aprendizado. Epicteto dizia que temos 2 ouvidos e apenas uma boca para que possamos ouvir mais e falar menos. O estoico se alinha com essa tradição, compreendendo que a escuta ativa é uma ferramenta poderosa. A maioria das pessoas busca respostas imediatas e soluções rápidas. Mas o estoico sabe que algumas respostas só surgem com o tempo. O silêncio permite que a mente amadureça ideias, que as emoções se acalmem e que as decisões sejam tomadas com mais sabedoria. Quem domina o silêncio, domina também a paciência. Aquele que aprende a se silenciar se torna menos influenciado pelas emoções do momento. Raiva, frustração, ansiedade, todas essas emoções podem nos levar a falar coisas das quais nos arrependemos. O estoico, ao invés de reagir no calor do instante, respira, observa e decide se vale a pena falar. Muitas vezes, percebe que a melhor resposta é nenhuma. O silêncio se torna um lembrete de que nem tudo precisa de uma reação. O silêncio pode ser um desafio em um mundo onde todos querem ser ouvidos. Mas justamente por isso, ele se torna tão valioso. Quem fala menos e escuta mais se destaca. Quando você para de tentar preencher cada espaço com palavras, cria um impacto maior quando finalmente decide se expressar.
Suas palavras se tornam raras, e o que é raro é mais valorizado. Na vida cotidiana, a prática do silêncio pode transformar sua forma de interagir com os outros. Experimente falar menos e observar mais. Veja como as pessoas ao seu redor reagem. Você notará que muitas falam apenas para preencher o vazio, enquanto outras, quando percebem que não recebem resposta imediata, revelam mais do que gostariam. O estoico usa o silêncio como ferramenta para entender melhor o mundo ao seu redor. Há um poder especial na quietude. Grandes mestres espirituais, estrategistas militares e sábios da antiguidade sabiam que o silêncio era mais do que a ausência de som. Era um estado de presença e domínio sobre si mesmo. O estoico aprende a habitar esse espaço, compreendendo que a verdadeira força não está na gritaria, mas na serenidade. O silêncio é um estado de poder. O silêncio também é uma forma de resistência. Em um mundo onde todos querem opinar e influenciar, aquele que escolhe se calar demonstra uma força rara. Não se abala com provocações. Não se desespera diante da pressão. Não se apressa em justificar sua existência. O estoico compreende que, às vezes, a melhor resposta para o caos externo é o silêncio interno. O silêncio não significa submissão, mas sim controle. Ele te protege de debates infrutíferos, te dá tempo para refletir e te permite agir com precisão. Cada palavra dita deve servir a um propósito. Quando o estoico fala, ele o faz com intenção e impacto. O silêncio não é vazio, mas sim a preparação para a palavra certa no momento certo. Aqueles que vivem em constante barulho nunca encontram paz. O estoico busca momentos de solitude para fortalecer sua mente. Ele sabe que o crescimento real acontece no silêncio, onde as ideias se organizam, os sentimentos se equilibram e a clareza emerge. Sem momentos de silêncio, a mente se torna um campo de ruído descontrolado. Saber calar-se é uma habilidade rara e poderosa. No mundo moderno, onde a distração é constante e todos querem ter a última palavra, o estoico sabe que o verdadeiro poder está na contenção. Ele escolhe suas palavras como um guerreiro escolhe suas batalhas, com estratégia, intenção e precisão. O silêncio não é fraqueza, mas a arma mais afiada que um sábio pode carregar. O silêncio não apenas fortalece a mente, mas também influencia o ambiente ao redor. Quando alguém pratica o silêncio, transmite uma presença mais forte, mais consciente. As pessoas percebem e respeitam essa energia. O estoico compreende que nem tudo precisa ser dito e que muitas vezes a maior força está na ausência de palavras. O silêncio ensina mais do que qualquer palavra poderia. Ele molda o caráter, fortalece a disciplina e protege a mente do caos externo. Os estoicos não apenas compreendiam isso, eles viviam essa verdade todos os dias. A arma mais poderosa de um sábio não é o que ele diz, mas o que escolhe não dizer.